Olá, meus amigos. Nós temos que ouvir a palavra dele. Olha, pessoal, às vezes eu tenho que parar aqui porque dá sinal que o sinal da internet está ruim. Então, está baixo, então eu tenho que parar. Mas vamos assim mesmo. Então, Abraão era frustrado por conta de não ter filho. Poxa, ele era uma pessoa perfeita para Sara e vice-versa. Mas, apesar de estar vivendo numa terra boa, com a sua vida estabilizada, ele tinha um sonho frustrado, que era o de ter um. Deus ouviu, ou melhor, Abraão ouviu a voz de Deus. E eu quero que você entenda o seguinte: toda vez que você lê a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. É isso mesmo. Quando você ouve a voz de Deus, então nasce a fé. A fé que tem coragem de fazer o que não faríamos se não tivéssemos fé. É isso. Então, Deus nos dá a fé para que, através da fé, nós venhamos cumprir as suas promessas para nós. Então, é assim que funciona. Muitas pessoas pensam assim: eu vou na igreja, eu oro, eu faço as minhas ofertas, minhas oferendas, etc. Mas a minha vida não muda. Então elas pensam o seguinte, que pelo fato de irem na igreja, serem religiosas, isso já é suficiente para alcançar os favores de Deus. E não é tão simples assim. Porque religião, todo mundo tem. Mas quando a pessoa ouve a voz de Deus, é diferente, não é religião. Abraão estava incrédulo. Abraão, naquela altura, ele já devia estar assim, cheio de religiosidade, de paganismo, de idolatria. Então, quando Deus apareceu para ele, Deus tinha visto nele um homem sincero, que estava revoltado com a sua situação. Ele tinha feito várias oferendas, ele cultivava não respondiam, não traziam respostas que ele precisava. E assim também são muitas pessoas. Assim também são aquelas criaturas que elas pensam assim: eu sou religioso, poxa, eu não faço mal a ninguém, se eu não puder ajudar, eu também não vou atrapalhar. Mas elas pensam que pela própria justiça, Deus vai ouvir os seus clamores. Não é assim. Não é assim. É pela graça que nós somos salvos. É verdade. Pela graça de Deus nós somos salvos. Quer dizer, favor. Mas essa graça de Deus, ela vem por meio da fé. Então, através da fé é que a graça de Deus se manifesta na vida dos que creem. E os que creem sacrificam. E eu não estou falando de sacrifício de ofertas. Eu não estou falando de sacrifícios de donativos, doações. Não. Eu estou falando do sacrifício da própria vida. A própria vida. Porque, pensa comigo, amiga e amigo, sem fé
É impossível agradar a Deus. Está escrito. A gente tomar atitude de coragem e fazer aquilo que nunca faríamos se não tivéssemos sido movidos pela fé. Ora, isso aí é pacífico, é claro. Então, quando você lê o texto lá de Hebreus, capítulo 11, você vê a manifestação da fé, dos heróis da fé. Dos heróis da fé. E Abraão foi um herói na fé. Por quê? Porque, como eu tinha falado, a vida dele estava arrumadinha. A sua necessidade, que era ter um filho. Mas Deus então viu a sinceridade dele e falou com ele. E quando Deus falou, o que Deus falou? Abraão, sai da tua terra. Olha só, sai da tua terra. Isso é o quê? Sacrifício. Sai da tua terra, da tua parentela, deixa a tua parentela para trás e vai para a terra que eu te mostrarei. E vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus falou para Abraão. Podemos ver isso no capítulo 12 de Gênesis. Você pode entender melhor lendo esse texto, a chamada de Abraão. Diz o texto que, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra. Sai-te da tua terra. O que significa isso? Sacrifício. Mas Abraão somente obedeceria a Deus se ele tivesse coragem para isso. A fé. Então, a fé, ela envolve atitude. Exige atitudes sobrenaturais. E Deus está falando para Abraão para ele largar a terra dele, sair da terra dele. Mas, poxa, está tudo pronto, tem minha casa, tem meus parentes, meus irmãos, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha, está tudo certinho. E eu não sou mais criança, eu estou com 75 anos. Isso mesmo, ele estava com 75 anos quando Deus o chamou. Quer dizer, a vida dele já estava definida, ele estava sossegado na sua cidade de Harã, ele era rico, ele filho. Então Deus fala, sai-te da tua terra, atitude de fé sacrificial, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não mostrou, não. Não mostrou. Não passou um filme. Ó, tá aqui a terra que eu vou te mostrar, que você vai, para onde você vai. Não, eu vou te mostrar. Mas não mostrou naquele momento. Aí Deus faz a promessa dele. E far-te-ei uma grande nação. Grande nação? Mas se a minha mulher é estéril, como é que filhos? Não. Deus falou, far-te-ei uma grande nação. Uma grande nação. Ele não disse nações. Ele disse, far-te-ei uma grande nação. Grande nação. Uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Quer dizer, Abraão era digamos assim, amaldiçoado, maldito.
para os olhos humanos, porque ele e Sara não tinham filhos. Então era como o casal que não tinha filhos era... E Deus fala, far-te-ei uma grande nação e vou abençoá-lo e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Olha só, primeiro Deus manda que ele saia da terra, quer dizer, você crê na minha palavra, ô Abraão? Então sacrifique, sai da tua terra, faça isso. Deixa a tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu sei que o religioso, e eu estou falando de qualquer religião, então pensa assim, então eu mereço ser feliz. Só que ela não pode reclamar isso com Deus. Ela não pode. Porque Deus mostra na vida de Abraão, por exemplo, tem outros tantos, mas Abraão é um caso assim excepcional, porque ele não tinha filhos. Era uma figueira seca, digamos assim. Amaldiçoada pela humanidade, as pessoas conhecidas achavam Abraão uma pessoa boa, mas ele, coitado, ele era maldito, porque não tem a figueira dele. Você vai na igreja, você é fiel na igreja, nas suas ofertas, você é fiel nos seus dízimos, nas primícias, você não faz mal a ninguém, que automaticamente as coisas vão acontecer na sua vida. Não. Você tem que correr atrás daquilo que você crê, daquilo que está prometido, porque a sua fé, a minha fé, a nossa fé está assentada, apoiada em promessas de Deus. Então, nós temos que fazer essas promessas e correr atrás e fazer o que nós temos que fazer, que ninguém pode fazer por nós. Deus não vai fazer por nós. O que ele tinha que fazer por nós, ele já fez. Agora nós temos que fazer por nós mesmos. Então, quando Abraão foi para a terra, saiu da sua terra, etc., etc., já reduzindo a coisa aqui, o que aconteceu? O filho dele veio, Sara estava com 100 anos, quando o filho veio. Aliás, Abraão estava com 100 anos quando o filho veio, nasceu o filho da promessa. De Isaque como sacrifício. Vai, pega o seu filho para a terra que eu te mostrarei, Moriá, e sacrifica teu filho para mim. Deus pediu isso. Por quê? O que ele quis mostrar? Ele quis mostrar para a humanidade que se eu quero ter vida, eu tenho que sacrificar a minha vida. Se eu quero ter vida com Deus, eu tenho que sacrificar esse mundo. Eu tenho que sacrificar o mundo. Eu não posso ter vida com Deus e vida com o mundo. Em outras palavras, eu não posso ir do reino do mundo, eu tenho que morrer para mim mesmo, para minhas vontades, que é o batismo nas águas, o batismo do arrependimento. Quando eu tomo essa atitude, quando eu creio nas promessas de Deus e morro para o mundo, sou batizado nas águas, quer dizer, sepultado do batismo das águas pelo arrependimento,
Então o Espírito Santo vem e faz-me nascer uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração, um novo espírito. Aí eu entro no reino de Deus. Eu passo a viver sujeito ao Deus. As coisas não vão acontecer para mim automaticamente. Tudo vai florescer para mim. Não, vai ter um tapete vermelho para mim passar. Não, nada disso. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar porque eu ainda estou vivendo nessa casca, nesse vaso de barro. E barro mesmo. Barro mesmo. Bem vagabundo, que é o pó. Então nós temos essa consciência. Eu tenho que depender do meu pai, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso. Bom, agora eu estou no reino de Deus, vou nadar de braçada, não vou ter problemas, não. Eu vivo no reino de Deus, mas estou inserido nesse mundo, porque eu vivo nesse barro, dentro desse barro. É óbvio que vivendo dentro desse barro eu vou ter problemas, porque barro é barro. barro é barro. Então, o que quer dizer? Nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades. Fazer ou tirar das dificuldades as facilidades. Então ele usa as dificuldades para nos ensinar a criar as facilidades. Então, presta atenção, Deus, quando tirou o povo dele do Egito, não o levou por uma estrada maravilhosa, que tinha comida e água e tinha tudo de mão beijada pela estrada, não. Ele levou o povo dele pelo deserto. E pelo deserto não tinha. E animais peçonhentos e inimigos. Mas Deus levou o seu povo do Egito para Israel e não deixou faltar nada. Durante o dia havia uma coluna de fumaça que levava o povo, que guiava o povo por onde ele devia passar. E durante a noite, aquela coluna de fumaça transformava-se em coluna de fogo. É o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. Já são milhões, estavam caminhando pelo deserto, eles viviam na dependência de Deus. Mas lá no deserto, eles aprenderam a conviver com as dificuldades. E com as dificuldades vieram as facilidades, porque eles aprenderam no deserto. Foi assim que Deus ensinou. Nós aprendemos com as dificuldades. E se nós não queremos, se nós rejeitamos, se nós viramos as costas para a dificuldade, queremos só facilidade, nós nunca vamos ser livres. Nunca vamos viver na Quão difícil é para o homem, para o rico, entrar no reino de Deus. Por quê? Perguntaram os discípulos. Porque o rico confia na sua riqueza. Se ele confia na sua riqueza, como é que ele vai confiar em Deus? Ou ele confia em Deus ou confia na riqueza.
Então é difícil para o rico entrar no reino de Deus, porque ele não vai confiar, dificilmente ele vai confiar em Deus. Não quer dizer que Deus proíbe a riqueza, não. Mas é que a riqueza faz com que a pessoa viva na facilidade, se acomode na facilidade. E com isso, ela acaba. Não podemos nos esquecer, nós somos barro, nós somos pó, nós somos de barro. Mas quem tem o Espírito Santo, e aí está a razão, porque nós temos falado muito a respeito do batismo com o Espírito Santo, inclusive a partir deste domingo agora, nós começamos o jejum de Daniel, começa da meia-noite de sábado para domingo. Então, à meia-noite de sábado, começamos o jejum de Daniel, 21 dias, jejum de informações, jejum de entretenimentos, jejum de ficar ouvindo coisas que nada tem por dia na palavra de Deus. Eu sei que é difícil isso, mas é quem quiser, ninguém é obrigado. É uma questão pessoal. Eu vou participar e quem quiser participar comigo, amém, graças a Deus. Bispo, mas o senhor precisa do batismo? Não, eu não preciso, eu já fui batizado. Eu tenho o Espírito Santo. Mas eu quero conviver com você em espírito. Eu quero estar com você no mesmo jejum, para que todos estejamos no mesmo espírito e haja um derramamento sobrenatural do Espírito Santo sobre todos os que participarem. Recebe o Espírito Santo é para nos guiar. Ele nos guia. Agora, nós temos que agir, nós temos que tomar atitude. Nós não podemos ficar de braços cruzados, de papo para o ar, esperando que as coisas venham a acontecer de acordo com a sorte ou o destino, que isso não vai acontecer. Então, amiga e amigo, aprenda uma coisa: não há fé, não há manifestação da fé sem sacrifício. A fé exige sacrifício. Foi o que aconteceu com Abraão. Está aqui, escrito, claro. Para mim está claríssimo. Deus falou para Abraão naquele momento. É como se você estivesse vivendo num lugar maravilhoso, num lugar tranquilo, você tem a sua casa, sua família, você tem o seu automóvel, você tem seus automóveis, você tem a sua vida tranquila, e Deus aparece para você e diz assim, ó, sai da sua terra e vai da terra que eu te mostrarei. Quer dizer, nem mostrou, mas iria mostrar, é a promessa. E ele então, Abraão, se quisesse, se ele cria na palavra de Deus, ele então obedeceria, foi o que ele fez. Então, a fé que Deus nos dá, depois de Deus, você tem que ter coragem para obedecê-la. Não é assim. Você tem que ter coragem, que é a fé, é a manifestação da fé. Então, é impossível agradar a Deus sem essa fé. É essa fé que justificou os heróis da fé, que faz a pessoa justa diante de Deus, mesmo que ela seja pecadora. Ela pode ser a maior pecadora da face da terra, mas quando ela obedece à palavra de Deus, quer dizer, ela mostra a fé na palavra de Deus, ela é justificada, ela se torna sem pecado diante de Deus. Então, a fé exige sacrifício. O sacrifício. Simplesmente esperar que as coisas venham cair do céu como chuva. Não, amiga e amigo. Cada um
tem que fazer a sua parte, cada um tem que ter a sua própria luta. Eu tenho as minhas lutas, cada um de nós tem as suas lutas. Eu não vou ficar aqui falando das minhas lutas, dos meus dissabores. Por quê? Porque eu não fui chamado para isso, para falar das minhas lutas. Eu vim aqui para falar da palavra de Deus. E as pessoas não querem saber da minha vida. As pessoas que são inteligentes, elas querem saber do que Deus quer que se faça. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, essa fé que não é a fé religiosa, é a fé que é ativada por uma coragem de obedecer aquilo que está escrito, que nem todos fazem. O religioso não faz isso. O religioso se acomoda nos conhecimentos teológicos e, por conta disso, pensa que por ele saber bem a palavra de Deus, de capa a capa, que isso é suficiente. O diabo sabe mais a Bíblia do que você, eu, de qualquer um. O diabo sabe. Então, não é a teologia, não são os vastos conhecimentos da palavra de Deus que vão fazer a gente vencedor. Não. Quando nós ouvimos e praticamos, colocamos a fé em ação. Por isso Jesus disse, interessante, Jesus disse lá em Mateus, capítulo 16, vale a pena você, eu vou deixar aí marcado para você ler depois, Mateus 16 e versículo 16. Olha só. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando Deus pediu o filho tão amado, tão querido de Abraão, que era Isaac, em sacrifício, Abraão mostrou que cria em Deus. Ele levou a Deus. E quando ele ia descer o cutelo sobre o seu filho, matá-lo, Deus mandou parar. E então Deus mostrou um animal para que fosse sacrificado no lugar do seu filho. Então Deus disse para Abraão: agora sei que tu me amas. Nós falaremos mais a respeito disso amanhã. Que Deus abençoe a todos vocês e até lá, em nome do Senhor Jesus. Mas não se esqueça, a fé e essa religiosidade não alcança o favor de Deus, não agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.